Olá, meu nome é Felipe Sintra e continuando o curso de PWA, nesse vídeo a gente vai falar sobre armazenamento de dados no browser do usuário. Então agora a gente vai pular para os slides e vai ver aqui esse assunto. E o que a gente tem? Hoje a gente tem disponível armazenamento de dados client-side. Ou seja, é o armazenamento através de APIs JavaScript que permite os usuários armazenarem dados dentro dos seus navegadores. A gente vai ter aí diferentes browsers com diferentes comportamentos, limites de armazenamento. Mas alguns tipos a gente aí consegue armazenar até centenas de megabytes. Então isso, numa aplicação web, é bastante informação. E o que a gente tem de opção de armazenamento client-side? A gente tem os velhos cookies, a gente tem um local storage e o session storage, IndexedDB e o cache storage. O cache storage e o IndexedDB, eles vão ser as opções aí recomendadas para Progress Web Apps e a gente vai ver por quê. Então, cookies, como a gente sabe, é uma das primeiras soluções na web aí que permitiu a gente persistir dados no usuário. Atualmente, ela está passando sobre uma série de restrições, principalmente relacionado à questão de privacidade. Porque com a evolução da web, muitas das ferramentas de target passaram a monitorar o comportamento dos usuários, cruzando esses dados de diferentes cookies, de diferentes aplicações e tendo uma informação bem precisa sobre o usuário. Então, essa questão em si, ela está sendo controlada pelos browsers. Então, hoje a gente tem uma série de restrições aí. Esse ano, por exemplo, o Chrome implementou o Same Site Property, que é uma propriedade que você precisa especificar que aquele cookie ele vai funcionar em diferentes domínios, mas por padrão um cookie agora ele não funciona em diferentes domínios. Então essa é uma restrição que o Chrome e o Firefox implementaram. E como já é algo público por diversas empresas, o cookie ele está deixando de ser recomendado. Então o Chrome está ampliando as restrições, o Firefox também, e a ideia é que esse recurso no futuro ele seja descontinuado. Outra opção que a gente tem é o Local Storage e o Session Storage. Essas duas opções elas surgiram no lançamento do HTML5 e eles permitiam, de forma síncrona, realizar o armazenamento de texto no navegador do usuário. A gente tinha a limitação da questão do texto, mas a gente tinha, através de pastas, fazer a conversão desse texto em objetos JSON, como também em imagens e outros tipos de dados. Mas o problema dessa conversão tornava algo lento, além do que essa API é uma API síncrona, então ela travava o processamento da nossa aplicação. Mas ela tem um limite de 5 megabytes e ela também não possui acesso a Web Workers e Service Workers. Isso significa que, se você quiser fazer algum tratamento da sua aplicação, daquele dado em um Service Worker, ele não vai conseguir enxergar essa informação. Então, para isso, a gente vai ter outras opções. A IndexedDB, ela também surgiu aí na mesma época e ficou algo bem bagunçado aí, porque a gente tinha a WebOSQL e a IndexedDB e ficou por muito tempo a decisão qual seria a solução oficial e por fim a gente teve a descontinuação da WebSQL. E a IndexedDB, como ela funciona? Ela vai ser um banco de dados não relacional, então ela não vai ter o uso de SQL, por exemplo, ela não vai ter toda a estrutura que bancos relacionais utilizam. A gente vai conseguir armazenar objetos, e esses objetos a gente vai organizar por índices, por isso que a gente tem aí o nome IndexedDB dessa API. Sua complexidade, eu posso dizer que ela é de intermediária para alta, e a gente consegue o acesso de Web Workers e Service Workers para IndexedDB. A Cache Storage API ela surgiu junto com o Service Worker com a principal necessidade de melhorar a performance e fazer a implementação do recurso offline. Então, com a Cache Storage API, a gente consegue aí ter o armazenamento de requisições e respostas HTTP. O que isso significa? Tudo que é feito uma requisição na rede, a gente consegue fazer o armazenamento desse recurso. Então, isso a gente vai conseguir armazenar imagens, textos, entre outros itens, como até uma página completa. Como a gente já mencionou, ela foi criada para realizar o cache de requisições feitas pelo Service Worker. Isso é muito útil também quando a gente tem uma alta latência de conexões móveis. Como também já comentado, a gente permite armazenar diversos itens.
tudo que é transitado pelo protocolo HTTP, a gente consegue aí fazer o armazenamento. E o resumo, né, do que a gente viu hoje. Então a gente tem as seguintes APIs. A gente tem a Local Storage e Session Storage. A gente tem a IndexDB e a Cache Storage API. Então, esses 4 itens a gente consegue fazer armazenamento no browser do usuário, mas eles vão ter aí comportamentos diferentes. Níveis de implementação. A gente tem um nível simples com a Local Storage e a Session Storage. A gente vai ter uma implementação aí de complexa para intermediária com a IndexDB e o Cache Storage, uma implementação intermediária. O acesso, né, via Service Worker, né, o que a gente consegue ter acesso aí. O Local Storage a gente não vai ter acesso, mas o IndexDB e o Cache Storage sim. A parte do suporte a gente tem um alto suporte para Local Storage e Session Storage e a gente tem um suporte até um pouco alto, mas para o Cache Storage especificamente a gente não vai ter suporte do Internet Explorer 11. Do IndexDB a gente vai ter um suporte parcial. Com isso a gente tem essa primeira introdução aí. Os próximos passos a gente vai trabalhar com a IndexDB. Eu tenho um material sobre Local Storage no meu blog. Se você quiser ver algo sobre, eu vou deixar o link na descrição, mas nessa rodada de vídeos a gente vai falar sobre a IndexDB. O que a gente também vai trabalhar é bibliotecas que simplificam essa implementação, que isso também é bem importante. A gente já tem uma série de bibliotecas aí que facilitam a implementação da IndexDB. A Cache Storage API, a gente vai entrar nesse assunto quando a gente fizer a reintrodução sobre Service Worker. Então é isso. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, @Felipe. Se ainda não segue o canal, por favor, siga o canal. Deixe seus comentários se tiver alguma dúvida. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!